Oi, eu sou a Jaque, bem-vinda ao meu canal e essa é minha vida aqui. Esse mês de abril eu completei 2 anos aqui na Irlanda e acabou que essa data passou meio batida e eu acabei não postando nada, então eu resolvi gravar esse vídeo contando um pouquinho da minha trajetória, porque eu decidi vir pra cá e como está a minha vida até hoje. Então, quando que eu era adolescente, eu tinha essa ideia de sair da minha cidade para algum lugar com mais oportunidades, mas eu não queria abrir mão do que eu já tinha na minha cidade, indo para uma cidade maior, que seria segurança. Então, a ideia de mudar para uma cidade maior através de uma oportunidade, mas perder a segurança que a minha cidade me dava, não era uma opção para mim. Eu me formei em gastronomia na Univale, em Balneário Camboriú, mas eu não estava satisfeita com a minha profissão. Eu sentia que a minha profissão não era valorizada, que o salário era baixo, e por ser cidade pequena ainda existia esse negócio de a experiência valia mais do que a faculdade. E foi aí que veio essa ideia de eu sair do Brasil. A minha primeira opção era o Canadá, mas pesquisando bem, eu não tinha inglês suficiente para tentar alguma coisa. Então, um dia brilhou essa ideia na minha cabeça de ir para algum lugar, estudar inglês e depois tentar o Canadá. A decisão de vir para cá foi bem rápida. Depois que eu descobri da oportunidade de vir para cá, que tinha como estudante a gente tinha o direito de trabalhar e não precisava necessariamente do inglês. Em cerca de 3 dias eu já tinha assinado o contrato para vir no ano seguinte. Então, nesse 1 ano eu trabalhei muito, eu economizei o máximo que eu pude para alcançar o que eu precisava guardar e vim para cá depois desse 1 ano. Quando eu vim para cá, eu tinha as expectativas bem alinhadas. Então, eu não vim esperando uma mudança radical de vida, que todos os meus problemas iam se resolver. A única coisa que eu tinha em mente era talvez tentar uma nova profissão. Eu tinha em mente que eu teria que trabalhar em coisas que não seriam a minha realidade no Brasil, que eu teria que dividir casa, que as coisas seriam complicadas. E na verdade, quando eu vim, eu até pensava em talvez não renovar. Eu vim pro curso de 8 meses e eu pensava em talvez não renovar para um segundo curso, que na minha cabeça uma das coisas que estavam bem fortes era a ideia de tentar trabalhar no navio cruzeiro. Então, desde sempre eu estudei muito, o máximo que eu pude inglês, para poder passar numa entrevista e com a experiência que eu já tinha no Brasil, tentar uma vaga no navio cruzeiro. E interessante é que desde que eu cheguei aqui, eu me senti muito bem, eu me senti em casa, me senti acolhida. Eu sei que muita gente chega aqui e que não se sente bem, fala que é feio, que não era o que estava esperando, mas pra mim foi o contrário, foi uma experiência muito positiva. E também eu acho que eu tive bastante sorte, porque eu consegui uma casa bem rápido, arrumar uma acomodação bem rápido. Na época que eu vim, a crise estava muito pior do que estava hoje, estava muito difícil encontrar uma acomodação. E eu também encontrei um trabalho bem rápido, em cerca de umas semanas eu já estava trabalhando num estádio. E os meus 2 primeiros trabalhos foram contatos, tipo, eu sei que lá tá precisando, vamos trabalhar comigo, lá vai fazer uma entrevista, vamos junto. Então, meu primeiro trabalho foi nos domingos, eu acho que eu fui 2 ou 3 domingos no estádio. E eu acho que muita gente trabalhou com isso. Logo depois, quando que meus documentos já estavam tudo certos, eu consegui um trabalho num hotel, que foi numa feira de emprego e eles praticamente contrataram todas as pessoas que foram lá. Os que não tinham inglês, eles contrataram para limpeza. Então, eu trabalhei lá por um bom tempo, mas como eles só davam 20 horas, para estudante só pode trabalhar 20 horas, mas é praticamente impossível sobreviver só com 20 horas. Eu comecei a procurar alguma outra coisa e logo depois eu comecei a trabalhar numa pizzaria,
que, apesar de eu querer mudar muito a minha área, eu sentia falta de trabalhar na cozinha. E lá nessa pizzaria eu fazia mais horas, mas quando começou a ficar pesado, eu saí do hotel, porque para conseguir trabalhar na pizzaria nos finais de semana, eu trabalhava no hotel na terça, quarta e quinta de manhã, e na quinta, sexta, sábado e domingo, depois da aula, eu ia pra pizzaria. Então, lembrando que eu vim como estudante, eu tinha que ir pra aula, e nos dias que eu ia pra pizzaria, eu pegava o ônibus, ia direto pra pizzaria, trabalhava até a 1 da manhã, no final de semana até as 3 horas da manhã. E foi uma experiência muito boa. Eu aprendi meu inglês, alavancou muito lá, porque não tinha nenhum brasileiro. Só que, pra mim, na minha opinião, o dono era muito arrogante. Desde o primeiro dia que eu trabalhei lá, eu via ele xingando os motoristas, mas ao mesmo tempo parecia que os motoristas não se importavam. Eles riam, falavam assim, entra num ouvido e sai no outro. E isso não era comigo, mas ao mesmo tempo me afetava. E depois de algumas semanas ele começou a pegar no meu pé. Nunca falou nada assim muito rude diretamente pra mim. Só que ele ficava como se fosse parado no lado, olhando o que você estava fazendo e botando uma pressão pra você errar e ele fazer caras ou falar alguma coisa. E pegava muito no pé em questão de limpeza. Tipo, mas não era coisa assim normal, era coisas muito absurdas que eu prefiro nem lembrar. Então, mesmo não tendo algum outro trabalho, aquilo tava muito difícil pra mim. Não era porque era pesado, porque era de noite, porque pagava mal, não. É porque eu não aceitava ser tratada do jeito que o dono me tratava. E então eu pedi a conta, só que eu acabei que eu nem fiquei sem trabalhar, porque eu já consegui um outro trabalho logo já na semana seguinte. Então eu encontrei um trabalho numa padaria. E quando eu fui fazer a entrevista, eu fui fazer a entrevista com o dono, ele me ofereceu uma vaga na padaria, na confeitaria, e ele me ofereceu um salário. Falei, tudo bem, ok, também só dando 20 horas, porque eu era estudante. Só que quando que eu comecei a trabalhar, ele me colocou na deli, que é onde se faz sanduíches, ele não me colocou na confeitaria. E quando que eu recebi a folha de pagamento, eu percebi que ele não estava me pagando o que ele tinha me oferecido, ele estava me pagando o mínimo. E outra que ele me enrolou muito para me pagar. Eu acho que eu até saí de lá e ele não pagou a última semana que eu trabalhei. Então, esse era um momento que eu tava meio para baixo, meio desanimada, me sentindo que todos os trabalhos tinham algo de ruim, que eu ia ter que aceitar o que as pessoas faziam comigo em questão de serviço, que eu tinha que aceitar coisas que eu não estava disposta a aceitar num trabalho e me sentindo como se eles tivessem se aproveitado de mim. E também me sentindo que eu não era boa o suficiente para nenhum emprego ou para aplicar para uma vaga um pouco melhor. Mas eu tava sempre procurando por vaga de emprego, sempre aplicando, mandando currículo. Foi quando me chamaram para essa entrevista num restaurante. E eu lembro como se fosse hoje o sentimento de entrar lá pela primeira vez. Tudo era assim, muito chique. Eu fui na cozinha conversar com o chefe. Todo mundo tava assim, com as domas, roupa de chefe. Ele me mostrou a cozinha e ele falava comigo como se aquele serviço já fosse meu. E eu tava assim, meio com o pé atrás, pensando que era só uma entrevista. E ele, não, se você quiser, você pode vir fazer um teste amanhã, mas por mim não precisa. E eu acabei começando já no dia seguinte. Na minha cabeça, quando que eu comecei lá, eu era assim, eu não era boa o suficiente para aquele restaurante. E ao mesmo tempo, trabalhar naquele lugar era como se fosse um sonho que eu tinha desde a faculdade. Quando a gente tá na faculdade de gastronomia,
Muita gente sonha em trabalhar num restaurante assim, com entrada, prato principal e sobremesa. E era um sonho, mas ao mesmo tempo eu me sentia como se eu não fosse suficiente para comandar a minha própria sessão. Mas foi um trabalho muito importante para mim, uma fase muito importante da minha vida. Foi quando que eu percebi que eu podia mais na questão de trabalho. E na verdade foi, eu acho que o único trabalho onde que eu consegui conciliar a vida profissional, a vida pessoal e a escola. E me dava muito prazer de poder ir trabalhar lá todos os dias, não era como se fosse uma obrigação. E quando que eu penso nessa época, contando essas coisas agora, parece que foi assim, um período muito longo de tempo, mas isso na verdade foi entre abril e agosto de 2022, então foi questão ali de 4 meses. E pensando, parece que foi assim, 1 ano, 2, mas não, foi tipo, tudo aconteceu, tudo acontece, na verdade, muito rápido aqui, o tempo passa muito rápido. Então, quando você piscou, eu pisquei, já passou 2 anos que eu tô aqui. E no começo, sobre esse trabalho, no começo do ano seguinte, no começo de 2023, teve redução de horas. E eu entendo, porque é igual no Brasil, o pessoal gasta o dinheiro em dezembro, pro Natal, presente, essas coisas. No começo do ano economiza. Aqui é a mesma coisa, e o restaurante precisava economizar horas. E como a gente recebe por horas, reduziram as minhas horas. E foi quando eu comecei a procurar um outro trabalho. Minha intenção era conciliar os 2 trabalhos, né? 2 trabalhos com 20 horas, porque eu gostava muito de trabalhar lá. E foi quando que eu encontrei um serviço numa fábrica de croissant. Eu peguei como líder lá e eu trabalhava depois da aula. Então, das 6 da tarde até as 3 horas da manhã. E eu só trabalhei mais algumas semanas no restaurante, porque o head chef também saiu do restaurante, então pra mim já não fazia mais sentido trabalhar lá com esse chefe novo, com um pessoal novo na cozinha, já não fazia mais sentido pra mim. Então eu também saí, só continuei na fábrica de croissant e lá sim, era muito difícil conciliar tudo. Durante a semana, praticamente, eu nem via o meu marido. O serviço lá era muito pesado, é muito pesado. Tinha que trabalhar muito rápido, porque a gente tinha horário para terminar, era muito cansativo. Mas eu continuei lá por causa do salário. Então, e nesses 2 anos, consegui juntar dinheiro, eu vou ficar... eu vou voltar, o que vai acontecer agora? Então, eu acredito que nesses 2 anos eu consegui conquistar muitas coisas que seriam muito difíceis com a condição que eu tinha no Brasil, morando numa cidade pequena, trabalhando na mesma área. Então, quando que eu vim pra cá, eu descobri que eu não estava na área errada, como eu estava no Brasil. Eu achava que eu tinha escolhido a profissão errada, mas na verdade eu descobri que eu só estava no lugar errado, porque aqui, sim, quem trabalha em cozinha é muito valorizado. E tudo que eu conquistei nesses 2 anos, morando aqui, talvez levaria muito tempo, ou talvez nem seriam prioridades minhas no Brasil. Então, nesses 2 anos, eu conheci 6 países. Eu vi a neve, isso foi um dia... Foram, acho que 2 ou 3 vezes. E todos foram dias muito mágicos pra mim. Eu já estou aprendendo a minha 4ª língua. Então, eu falo português. Vim pra cá pra aprender inglês. Aprendi espanhol porque meu marido é mexicano. Então, quando a gente foi pro México, eu tinha que saber espanhol porque os pais dele, a família dele só fala espanhol. E agora eu tô aprendendo italiano. Que na verdade o italiano eu sinto que a minha avó, minha nona, pecou um pouco nisso, porque ela não ensinou a minha mãe. Quando que a gente ia pra casa dos primos da minha mãe, eu percebia que eles aprenderam italiano
pelas pais dele, pelos irmãos da minha avó. E a minha avó não ensinou a minha mãe, então a minha mãe não ensinou meu irmão. E agora é uma coisa que eu tenho a oportunidade de aprender uma quarta língua aqui. Então, eu comprei coisas simples que também no Brasil não eram prioridades, mas que hoje são muito importantes pra mim, coisas assim que eu queria, que desde criança eu falava pra minha mãe que eu queria, mas que nunca tive, que são como o meu patins, meus materiais de pintura, o meu violino, agora eu tô aprendendo violino também, e outras coisas que são acessíveis aqui, que são caras, mas que são acessíveis aqui, como o meu iPhone, que é onde eu tô gravando o vídeo agora, o iPad, que é onde que eu vou editar o vídeo, e outras coisas, na verdade, como por exemplo, quando o Emiliano, meu marido, quis começar a aprender a tatuar, eu tive condições de dar esse presente pra ele, de dar um kit completo pra ele começar a aprender e começar a seguir o sonho dele. Então, assim, isso pra mim não tem preço. Mas no meio de tantas coisas boas que aconteceram comigo aqui nesses 2 anos, a maior dor do meu coração é não poder estar com meu sobrinho, ver meu sobrinho crescer. Quando que meu irmão descobriu a gravidez, eu já tava aqui na Irlanda, foi umas semanas depois que eu cheguei aqui, então meu sobrinho nasceu, ele completou 1 ano, e só depois disso que eu tive a oportunidade de pegar ele no colo, e até me emocionei. E que apesar de toda a saudade, o dia que ele nasceu foi a única vez que eu senti vontade de largar tudo aqui e voltar pro Brasil. Mas voltar pra ver no nenenzinho. Então, eu lembro que era a semana do Natal e a cozinha tava uma loucura. E a única coisa que eu consegui fazer foi sentar nos pés da mesa e chorar quando que a minha mãe mandou foto do meu irmão segurando o nenenzinho, assim, coisinha mais pequenininha, mais fofinha do mundo. Mas a minha vontade naquela hora era correr pro aeroporto e pegar o primeiro avião e voltar pra casa. Mas eu acredito que isso é o peso do sonho. Eu não me arrependo nem 1 minuto de ter vindo. Então, essa é a minha experiência. Eu sei que muita gente vem, não se adapta, vê que o Brasil é o lugar deles, não aguenta a saudade da família, não aguenta o serviço pesado, às vezes trabalha em escritório, chega aqui e tem que trabalhar com limpeza, que, por exemplo, eu nunca trabalhei em escritório, isso não é pra mim, mas muita gente começa trabalhando com limpeza, com serviço pesado, e cada experiência, cada expectativa, cada realidade, tanto aqui quanto no Brasil, são individuais de cada um. Eu sei que muita gente da minha cidade sonha com aquele trabalho de segunda a sexta, esperando chegar ao final de semana para poder ir pra praia, para poder assar uma carne ou só para poder descansar. E eu me sentia deslocada porque essa não era a minha realidade. Esse não era o meu sonho. Isso era, muito banal pra mim. Pra mim, a vida era mais do que um trabalho de segunda a sexta e um churrasco no final de semana. Então, o que vai acontecer agora? O que eu vou fazer? No momento, eu não estou trabalhando fora. Eu pedi demissão do meu serviço lá na padaria, do meu serviço de líder. Eu não vou voltar pro Brasil. Também não vou ficar na Irlanda. Eu tô trabalhando atrás de outro sonho agora. Um sonho que eu sempre tive. Outro sonho que eu sempre tive desde que eu tinha, 15 anos. Há mais de 10 anos atrás. Então, agora já tô trabalhando nesse sonho desde que eu cheguei aqui praticamente. E agora tá perto de se tornar realidade. Então, vai ter novidades. E aí a gente vai decidir o que vamos fazer. Provavelmente a gente vai ficar aqui por mais um tempo.
Então, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Se gostarem, deixa o like. E podem deixar nos comentários ideias para os próximos vídeos, as perguntas, eu vou tentar responder. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!